Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está assistindo no gravado, nós estamos aqui no evento, nosso estudo Cartas de Cristo, e vamos agora começar com um momento de recapitular algumas partes do livro que a gente já tem lido até aqui. Nós terminamos a carta 5 e sentimos vontade de trazer algumas reflexões que, ao longo do tempo, o livro trouxe, porque são muitas coisas importantes. A gente achou que seguir daqui para frente, sem dar uma olhadinha no que a gente já aprendeu e que a gente precisa trazer, vivenciar, aí a gente decidiu dar uma paradinha. Então, nós vamos ver assim, dentro do que a gente já deu uma. Escolhemos partes para poder apresentar de novo e da nossa maneira, não tem obrigação de estar lendo, não vou colocar nada compartilhado, cada um fala a sua escolha, ou frase, ou parágrafo, o que for, e aí a gente comenta aqui entre nós, livre, aberto, sem, dentro do nosso entendimento, na verdade, né? E assim, nós vamos fazer de praxe a mesma coisa, a nossa prece, fazer o nosso momento de meditação de 2 minutos e a afirmação que está no nosso estudo, que compõe, né, todo o preparo desse processo. Então, muito bem, vamos começar aqui, fechando os olhos. Isso. Respirando fundo, lenta e calmamente. Relaxando o corpo, prestando atenção. E assim, oremos. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminada para que eu possa perceber melhor a consciência da sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em em minha consciência humana, e chegarás cada vez mais perto do meu espírito. Meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim, fechando os olhos, mantendo fechado, vamos fazer 2 minutos de momento meditativo silencioso. São 2 minutos só para aquietar a mente. Exercício de 2 minutos para que a gente treine a nossa mente a não pensar por esses 2 minutos apenas. Então, basta agora prestar atenção na sua respiração, o ar que entra e sai, e você apenas observe. Os seus olhos fechados podem se voltar para o alto, ali nas sobrancelhas. Ajuda a manter a concentração. E respire profundamente, alinhe seu corpo e vamos começar. Vou deixar aqui 2 minutinhos programados
para a gente começar agora. Tá sem som. Na verdade, obrigada. Eu tinha parado, fechado meu microfone. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente vai fazer a afirmação depois, porque eu não deixei preparado para compartilhar, nem abrir, e agora na gravação ele não permite fazer essa busca. Mas tá bom, a gente faz depois. E agora, então, nós vamos começar com umas partes das cartas de Cristo. E eu escolhi falar um pouco da vida de Cristo conforme ele conta nas cartas. E vocês podem ir dando sua opinião do que vocês lembram da leitura sobre essas partes, acrescentam, fiquem à vontade, porque é baseado no que está no livro mesmo, tá bom? E para quem está chegando agora, quem ainda não leu tudo e precisa retomar a lembrança, a gente aproveita hoje. Então, Jesus, nas cartas de Cristo, falando da vida dele, ele não fala muito da infância como criança, né? Ele começa de uma fase mais adolescente, mais jovem, que ele se identifica assim, num estilo de personalidade que ele já se reconhece. Então, ele se observa um jovem muito rebelde, né? Ele fala que deu muito trabalho para a mãe dele, ele não aceitava aquelas orientações da religião judaica, né? Não queria aceitar, não ressoava com ele
E quando ele já estava jovem, ele percebeu que era muito injusto ver as pessoas sofrerem, doenças, miséria, exploração das pessoas, maus tratos, né? Ele sentia assim, muita revolta com isso, né? E ele era uma pessoa assim, que não se via como nada especial. E ele se classificava como um rebelde. Rebelde por tudo que ele achava injusto na vida, não obedecia à mãe dele mesmo. Ele não comentou sobre o pai, José. Ele não falou coisas sobre José, mas ele falou sobre a mãe, né? Que a mãe insistia e que ele dava trabalho e que ele tinha mais irmãos, mas não chegou a fazer detalhes, falar detalhes. Teve algumas partes que eu vou falar aqui que mostram a relação com os irmãos. Mas o que ele falava mesmo é que ele era um jovem, um adolescente, depois já um adulto, bem, bem assim, vamos dizer, fanfarrão. Não queria trabalhar, fazia um bico ou outro para ganhar um dinheirinho ali, para se sustentar naqueles tempos, mas ele não queria saber. Curtia a vida, ficava com o povão misturado, né? Curtia as mulheres mesmo, não estava nem aí. Ele era uma pessoa inteligente, que tinha qualidades para um bom discurso, mas que ele era um revoltado, sabia era reclamada das coisas do governo, da exploração, não aceitava isso, não aceitava aquilo, estava tudo errado, o sistema. Então, assim, ele era bom de discussão, de arrumar confusão, mas de trabalhar, nada. Então, assim, a vizinhança já sabia que ele, olha, era um perdido. Igual hoje em dia, se você visse, assim, aquela mãe sofrida, com vergonha do filho, né? Que, né, só aprontava. Jesus era assim. É assim, a gente leu essa parte, a gente ficou meio que assim, hã? Jesus desse jeito? Bom, mas a gente está lendo as cartas de Cristo pelo próprio Cristo, então a gente não ficou assim, a gente assustou de primeira e depois falou, então tá, bora continuar vendo o que que isso vai dar. E ele ficou nessa vida. Ele ficou assim, chateado, revoltado, não tinha. Ele já estava cansado, porque o que ele fazia? Discutia, brigava, bebia, curtia, trabalhava, não trabalhava, e ele não via sentido mais nisso. Nem ele se suportava. Ele chegou num ponto que ele falou assim: ó, nem eu me suportava, eu já não tinha muito, sabe? Aí até que eu ouvi dizer de um tal de João Batista. Aí sim, ele resolveu ir lá, ver se ajudava ele a dar uma melhoradinha, porque nem ele estava se suportando mais. Então ele foi até o Rio Jordão, estava lá João Batista, e naquela hora que ele, né, chegou para batizar, nada foi dito assim de importante, apenas que ele deu aquele mergulho nas águas com João Batista, e que ali aconteceu alguma coisa nele, alguma coisa, e ele conta aquela sensação de elevação, aquela coisa diferente, especial dentro dele, né? Não teve, João não falou nada, ele sentiu tudo. E ele sentiu aquilo, e quando sai do rio, ele sai meio que cambaleando, meio que desnorteado. Ele não sabe o que aconteceu, porque olha quem ele era, descrente, revoltado, e naquelas águas ali, naquele momento, aconteceu alguma coisa. E ele sai cambaleante, meio perdido assim, tonto, e aí ele entra no deserto. Ele não estava percebendo, não estava com coisa com coisa, não. Ele não estava percebendo, entrou no deserto, e ali ele foi ficando, porque aí o que aconteceu no deserto não é hoje que eu vou detalhar, né? Porque aí já é a história das cartas toda praticamente. Mas tudo que ele conta nas cartas agora, a partir de agora, é dentro do que ele aprendeu no deserto. Porque foi no deserto que ele despertou, que ele se iluminou e que ele voltou para ser o Cristo. Então, continuando a vida dele pessoal, ele sai do deserto e ele vai para a casa da mãe.
Só que ele já não é bem visto na vizinhança, né? E ele está maltrapilho, porque 40 dias no deserto, emagreceu, ficou com as roupas sujas, rasgadas, de qualquer jeito, barbudo. Então, assim, todo mundo já olhou feio para ele passando no bairro que ele mora. Então, bateu na porta e alguém, não sei se foi um irmão ou irmã que atendeu, e chamou a mãe: Mãe, tem um senhor ali na porta. E aí a mãe foi lá e reconheceu que era ele. Aí puxou ele para dentro e falou: Entra logo, o que que você aprontou? Que coisa é essa? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Brava, que a Maria também é mãe. E já estava cansada das coisas que ele aprontava, o que que aconteceu, né? Tanto tempo longe. E aí ela só começou a dar banho, limpar, né? Machucado, ele estava, tudo, tudo. Então ele só agradeceu aquela atenção, ele sabia que ele já tinha deixado muitas lembranças de bagunça e tal. Então ele deixou se cuidar ali, foi se fortalecendo, é, foi ali se alimentando e tal, até que um dia ele viu a dificuldade em casa e ele já tinha aprendido no deserto muitas coisas. E aí ele começou a cocriar alimentos para dentro de casa. Então ele chegou um dia que ele mostrou que tinha um pão fresquinho ali, e a mãe dele viu aquilo e não entendeu, porque o forno não estava ligado. Não tinha como ter feito um pão ali em casa. E aí ela já ficou desconfiada: meu Deus, será que meu filho está roubando, né? Aí ele sentou com ela para contar um pouco do que foi que ele viu no deserto, como é que ele foi. A mãe dele ficou meio assim, tipo assim: será que meu filho enlouqueceu? Será que é isso mesmo? Então, assim, ele não conseguiu convencer a mãe, não. Só que teve um dos irmãos que se machucou, né? Se machucou, assim, feriu. E aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. E aí, aquele momento que o irmão deixou ver, né? Passou um tempo ali, curou. Aí todo mundo ficou assim, né? Meio que não entendendo nada. Só que naquele momento em diante, a mãe viu que tinha mesmo coisas, estava acontecendo alguma coisa. Só que para os irmãos não foi nada bom, ficou pior. Porque aí um ciúme daqui, ciúme dali, porque agora, né, como assim? O que que é isso que ele está fazendo? Então, parece que não foi detalhado, mas no livro a relação familiar não era diferente das comuns que a gente tem aqui até hoje, né? Mas a mãe dele ouviu mais coisas, né, deixou ele bem, né, à vontade para contar tudo, e, e ele ficou de ir na sinagoga, né? Se preparou esse tempo que ele estava ali para chegar na sinagoga, se colocar, né? Bom, mas aí ele já começa a fazer a história dele a partir do que a gente conhece, né? Daquilo que a gente vai um pouco do que já conhecemos sobre ele. Então, assim, das particularidades da vida familiar e íntima de Jesus, eu queria trazer isso hoje, porque foge de tudo que a gente pensava que era. Então, achei esse um ponto crítico da vida dele contando isso, mas hoje, estando na carta 5, toda essa história que eu contei nem pesa, nem faz diferença no resultado que é a informação que ele trouxe do deserto, de tudo que ele passou. Então, quando a gente lê de início as cartas de Cristo, que nem a gente tem em Geisiane aqui, que é a primeira leitura que ela vai fazer, quando a gente lê esses pedaços, a gente pensa assim: meu Deus, eu acho que isso não é de Cristo, não. Vou fechar esse livro, vou embora. Só que, quando a gente entende que muita coisa pode ter sido suprimida, ou pode ter não dito, ele até explica aqui que muita coisa nem falaram da vida dele mesmo, para não parecer que ele era uma pessoa comum, porque tinham que tornar um Marte, tinha que isso, aquilo, interesses da época. Então a vida dele não foi exposta assim. Mas agora ele conta, e a partir do deserto, que tudo se transforma na consciência dele, do entendimento, ele passa a saber curar e orientar, e tudo que ele aprendeu no deserto era o que ele conta.
e a gente passa a saber da vida particular dele, mas isso já não faz diferença. O que vai fazer a diferença mesmo é esse conhecimento maior que ele traz, que ele trouxe depois que saiu do deserto. E aí, meninas, acrescentar alguma coisa? O que que vocês lembram que vocês querem contar aqui também? Pode abrir o microfone. Tá bom. Então, eu vou passar para a Ah, eu Mary. acho, Ah, pode falar, Vera. não, eu acho que é isso mesmo. Você resumiu bem, né? É isso mesmo que aconteceu. E isso no começo desperta na gente, fala, nossa, mas dava a impressão, né, para nós, pelo nosso aprendizado, que ele foi um santo, né, desde pequenininho, porque fala que com 12 anos ele impressionou, né, os sacerdotes, tal. Então a gente conhece a história boa, mas ele foi um humano como nós. E Uhum. mas é aquilo que você falou, depois que a gente vai lendo, isso não tem importância, né? É. Assim, não altera em nada o que ele foi e os seus ensinamentos, né? E aí, falando desse 12 anos, né? Eu até posso até falar também que ele, depois que ele contou tudo para a mãe dele, que ele se arrumou, se ele arrumou, se vestiu bem, foi lá para a sinagoga, né? Ele fez de propósito, porque ele era tipo um rebelde que estava entendido, mas ele era bem assim, como quem diz, provocativo. Aí ele escolheu uma parte lá dos ensinamentos que falava da vinda do Messias. Então ele sentou, de como de foco de praxe, e cada um iria ter que ler um pedacinho ali e tal, e ele leu, escolheu o pedacinho que falava sobre a chegada do Messias. Então ele leu aquele trecho. Estava todo mundo assim, quem é esse rapaz mesmo? Não estavam associando ele com aquele Jesus, porque, né, na sinagoga ele quase não aparecia, mas tudo bem. Ele deixou ele sentar, se apresentar, falar ali aquele pedacinho. E o trecho que ele falou, com a vinda do Messias, depois que ele leu, ele falou assim: então, eu sou esse Messias. Aí ele começou a causar tumulto. Ah, como? Quem é você? Já, Messias? Como assim? Mas como? Não, não sei o quê. Então, assim, nesse primeiro momento, um bochicho para cá, um bochicho para lá, daqui a pouco ele não conseguiu mais falar mais nada, né? Ele viu que o negócio para ele agora ficou difícil. Chegou para a mãe dele e falou assim: não, agora eu tenho que sair daqui. Ele já entendeu que não colou, não vai rolar, linguagem atual, né? Ele que precisava sair de Nazaré, não era lá o lugarzinho, então aí ele tomou rumo, foi aí que depois a gente pode continuar. Mas eu vou, agora da vida dele, eu vou passar a palavra aqui para Mary. Ah, isso. Eu separei aqui, Cris, aquela parte do resumo que eu achei assim. Você acredita que eu já tinha lido o sumário e eu não tinha visto esse resumo? Eu achei muito interessante esse resuminho que tem das cartas, né? Quando ele fala por que as razões dele ter retornado e ditar essas cartas, né? Como você falou, é porque em meio a tantas coisas, né, tantas desgraças, né, e seus pensamentos e ações, como a humanidade atraía isso para ele, e ele não entendia essas coisas, né? Então, ele explica o porquê da verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Então, ele voltou para ditar as cartas justamente para poder dar esse sentido do que realmente aconteceu, né? E uma coisa que eu grifei assim que me fez respirar aliviada é quando ele diz que não existe pecado contra Deus. Que até você, eu lembro quando a gente fez a leitura das cartas, você falou muito disso, né? Porque eu lembro bem, quando eu era criança, eu entrava na igreja, eu saía triste da vida, porque tudo era pecado. Tudo era pecado, a gente não podia fazer nada. Eu lembro bem que eu fiz a primeira Eucaristia, aí tinha que ir lá e se confessar na frente do padre.
os pecados, né? Eu sentei na frente do padre, ele me conte seus pecados. Eu não sabia o que contar. Porque na igreja tudo era pecado. Eu teria que dizer que tudo que eu fazia era pecado. Aí eu não soube falar, né? Eu calei e fiquei quieta, só olhando para o padre. Ele, como é que uma mulher velha dessa não sabe contar os seus pecados? Eu digo, misericórdia. Quando eu li a carta de Cristo, que Cristo falou assim. Não existe pecado contra Deus. Eu digo, ufa, eu fui absolvida, porque eu tinha muito essa ideia. A gente entra na igreja buscando, assim, de uma certa forma, uma consolação, né? E a gente sai de lá pior, ainda com a cabeça assim, tudo é pecado, então tudo que a gente faz é pecado. Então, uma das coisas que mais me marcaram na carta número 1 foi saber que não existe esse pecado contra Deus. E que estava tudo certo. Então, isso para mim foi gratificante. Outra coisa que eu selecionei também aqui foi quando ele veio falar sobre a verdadeira fonte da existência, né? Que não foi compreendida como foram passados, né, nos evangelhos, a verdadeira fonte da existência. Ele descreve, né, aquela parte que você falou, que ele descreve e tal. Aí eu selecionei outra parte aqui que eu achei interessante também, que foi quando ele pede, no propósito das cartas, ele pede para a gente observar bem. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Então, quando essa questão a questão da gente expandir a consciência, né? Que isso aí vai nos trazer uma evolução mental física, não só a nível individual, como quando a gente expande a consciência, a gente está também fazendo benefício a nível global. Então, se a gente for olhar esse estudo que a gente está fazendo aqui, a gente está expandindo a consciência e a gente está ajudando também na expansão da consciência global. Então, eu achei muito interessante, foram essas duas partes que eu selecionei. Eu não li a carta toda, número 1, parei nessa parte aí, mas gostei muito. É isso Eu aí, é assim mesmo. fiquei fascinada com a parte dos pecados, me deixou muito, muito É, feliz. meninas, e vocês aí sobre esse pecado, sobre essas coisas, que vocês têm a dizer ou É porque acrescentar? eu penso assim, eu penso não, que eu já li, eu entendi assim. Os judeus, eles esperavam uma, Jesus viesse, mas eles esperavam alguém rico, cheio de ouro, aquela coisa toda, né? Só que aí ele veio pobre, numa família comum, normal, viveu tudo que tinha que viver, né? Como ser humano. E aí foi crescendo, tipo assim, foi tendo as fases, porque ele morreu muito jovem também. Ele tinha quanto? 33 anos, não é? É, E, lógico, nas cartas não fala sobre isso, porque as cartas elas trazem o que quem traz isso é os livros da Bíblia, mas o livro As Cartas de Cristo, ele já traz mais assim sobre a vivência dele mesmo, né? A vida comum que ele teve, né? sim. É, eu tento entender, eu tento essa questão do pecado, eu 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 concordo com o meu também, eu também foi dessa maneira. Tinha que dizer assim, os pecados eram decorados, né? Tinha que falar assim: desobedeci meu pai, minha mãe, fiz não sei o quê, fiz não sei o quê, tá, tá, tá. Era assim que tinha que confessar, né? Até isso a catequista ensinava pra gente. Briguei com meu irmão, fiz não sei o quê. Então, assim, é uma forma que eu penso que a Igreja Católica criou para manipular, né? Lógico, só pode. Não tem outra alternativa. Dizer assim, não sei o quê. Porque assim, eu ia com meus pecados decorados, todos, para falar para o padre. Aí a penitência era rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, enfim. Era assim, não era? Verdade.
E sobre o pecado, então, a gente vê que Jesus fala que não existe pecado. Por quê? Porque nós estamos no planeta Terra para viver desse jeito. Não tem ninguém errado. Porque aí entra o ego. O ego é a nossa condição de autodefesa e proteção. Então, o ego, ele vai falar na carta 6 que ele é algo que nasce com a gente. Por quê? Porque se a gente não nascesse com ego, a gente nem chorava quando nascia. Não chorava para avisar que tinha fome, que estava desconfortável. O choro é o primeiro sinal de que a gente tem uma autodefesa, uma proteção para nós mesmos, para nos manter vivos. Então, o ego, ele é muito necessário, ele tem, assim, aquela questão de benefício próprio, o meu próprio bem-estar, e a minha luta para que isso aconteça. Então, o ego vai lutar para que você esteja assistido de tudo que você precisa, só que ele é um ego do ser humano, ele não é um ego divino, da consciência divina. Ele nos dá a consciência de que nós somos um separado da mãe. Eu sou um indivíduo aqui, ó, eu, não tem, eu sou uma pessoa diferente de qualquer outra, eu tenho as minhas necessidades. E o ego, ele precisa existir nessa condição humana. Só que ele é exagerado para o lado egóico, né? Por isso que a gente fala para controlar os impulsos egoístas do ego, porque o ego é necessário para dar a nossa individualidade, mas ele não pode ser a razão da gente existir, porque senão tudo é meu, tudo é para mim, passo por cima de todo mundo, não quero saber. E a sociedade hoje, ela vive em função de empoderar mais e mais o ego das pessoas. E os pecados, né? E os 7 pecados capitais, por exemplo, eles também não dá para evitar. Eles são da consciência humana, da condição humana, né? Então, já que isso faz parte da vida na Terra, isso não é nada contra Deus, isso é da experiência na Terra. E isso precisa existir. Só que a gente, até para controlar uns aos outros, criou essa questão de pecado para ver se as pessoas se seguravam mais. É igual os 10 mandamentos. É os 10 mandamentos. Tem que respeitar, não pode roubar, não pode matar, porque, para o ego, roubar dos outros para ficar para mim seria muito natural. Tudo que é bom eu quero para mim, não importa se eu vou ter que passar por cima do outro. Então, os 10 mandamentos já estavam querendo dar uma segurada no ego. E agora, né, a igreja virou tudo em pecado, e aí você tinha que se segurar também, né? Não pode, é pecado. E aí a gente ficou com uma sociedade bem reprimida, porque não se expressa. Toda aquela expressão de raiva que muitas pessoas têm do próprio temperamento virou um pecado, e ela então não pode mesmo e se reprime e não consegue saber a quem ela realmente é. Aí ele fala aqui, não existe pecado. Tudo está como deve ser. Agora, isso não tira a nossa responsabilidade de responder pelos nossos atos, porque todo mundo sabe que a gente, prejudicando o outro, a gente acaba, como Jesus fala nas cartas, né? A gente colhe o que semeia. Então, Jesus fala que, olha, quando eu tive fome e fui perto de uma figueira e ela não tinha figos, eu a amaldiçoei. E em 24 horas ela estava seca. E eu sabia que o que eu tinha feito com a figueira ia um dia voltar para mim. E assim ele mostra que o livre-arbítrio tem suas consequências. Então, tudo que a gente colhe, a gente planta. Então, a gente não faz pelo outro, não faz maldade às pessoas ou não prejudica os outros. Ah, porque é pecado e me proibiram de fazer isso. Não, porque ainda você fica com a vontade guardada de fazer. Mas quando você entende que o que você quer fazer para o outro volta para você e que você e o outro são da mesma fonte e que então não faz sentido você prejudicar ninguém, aí você não faz, mas não é porque é pecado, é porque você entendeu a lei da ação e reação e que você também entendeu a lei do amor, a unidade que nós somos. Então, nós ficamos num mundo bem limitado com essa questão de não saber da consciência divina que nós somos. E aí ficou fácil dizer para a gente que era pecado, que Deus castiga, que é feio, né? Que não vai para o céu.
que é melhor então, né, pagar aí o seu dízimo, ou rezar e fazer tudo assim, porque na verdade a gente não tinha sido empoderado da força que nós somos, para a gente saber fazer escolhas dentro da questão de sermos todos da mesma fonte. A gente sabe da fonte que nós somos, então a gente dá uma segurada no ego aí, não é porque é pecado, é porque, ó, não combina mais, ego. Você está atrasado. O negócio aqui é mais do que isso, né? Você tá no mundo de terceira dimensão aí, né? Não, mas peraí, ego, vem cá, meu ego, senta aqui comigo e eu vou te explicar. Não é só isso. Nós somos mais. E aí é que a gente faz o processo mais leve. Eu estava, com respeito ao meu estudo na doutrina espírita, eu nunca fiquei confortável com essa história de reforma íntima, porque é uma outra forma de dizer que você pecou e que você tem que se corrigir. Então, você tem que fazer reforma íntima. Eu falei, ai meu Deus, reforma íntima, reforma íntima. Aí eu não queria ficar com raiva, estou eu com raiva. Ah, eu não queria fazer tal coisa, estava eu fazendo. Reforma íntima, reforma íntima. Nunca que dava certo essa reforma íntima. Toda hora eu estava devendo fazer reforma íntima. A reforma nunca reformava, só estava precisando reformar. Aí eu ficava angustiada, eu falei, meu Deus, eu tento, mas cá, volta e meia, estou eu fazendo tudo de novo. Isso, Mary, também foi um alívio. Eu não tenho que fazer reforma íntima nesse nível. Eu tenho que entender que tudo é normal e que agora não é reforma íntima que eu falo, é consciência de que o que eu fizer que vai mal prejudicar os outros está prejudicando a mim. Não é que eu tenho que me reformar. Eu posso ser eu mesma, só que eu tenho que usar meu livre-arbítrio sem que isso, com responsabilidade. Mas eu vou ter minhas crises de surtos, assim, de raiva, de irritação, nossa, porque é normal, mas eu estou me propondo a me conscientizar na meditação, na oração e controlar os impulsos egoístas do meu ego. Mas eu não estou mais com medo de ser um pecado, de ser feio, de eu não conseguir ser uma pessoa boa por causa disso, porque agora eu sei que faz parte do mundo ter isso para todo mundo. Bem E libertador. até, e até, Cris, a gente foi educado para não dizer não, porque dizer não era você era visto como uma pessoa ruim. Para você ser bonzinho, você tem que dizer sim para todo mundo. Então, você se desagradar para agradar o outro, entendeu? Então, a gente foi criado dessa forma, para reprimir nossas emoções, não falar o que a gente sente, porque senão a gente era visto como uma pessoa fraca, né? Hoje em dia, até a gente vê que tem pessoas que não abrem o que sente, porque. E tem, a gente foi uma cultura que a gente foi criada assim. Engole o choro, não fala nada, né? Então a gente foi vivenciando isso aí. Então é interessante a gente ler coisas assim que nos libertam, né? Então é Sim. muito, muito bom mesmo. Pois é, meninas. Fica em aberto aí. Vera Carlos quer falar? É, eu separei a carta 5, uma partezinha aqui interessante, que ele volta a falar, né? No começo ele fala quando ele teve no deserto, mas na carta 5 também ele aborda. Então ele fala assim, que no deserto eu pude ver a harmonia divina, a comunidade de partículas vivas, que são as células, trabalhando dentro do ser vivo. Então, ele viu, né, essas partículas, as células, o funcionamento de tudo isso, ele viu em cada ser vivo, nas plantas, nos animais. E aí ele diz o seguinte: uma vez que você compreenda a natureza do ser divino, do eterno, do infinito, né? Aí ele dá vários nomes, né? Universal, depois ele vai falar da fonte criativa, né? Mais lá na frente. E volte seus pensamentos para fazer contato com isso, ou seja, o isso é a fonte divina. Você se dará conta
de que não estará sozinho e que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. Qual realidade? A fonte, que seria Deus, que seria, né? Então, tendo essa consciência, a gente vai perceber que nós não estamos sozinhos em nenhuma situação das nossas vidas, né? Nós estamos sempre em harmonia com o divino. E ele diz assim: e quando digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que quando você está fazendo a oração suplicante para receber este ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Aí ele diz: certamente a fonte do ser recebe a oração que você fez. E frequentemente obtém-se uma resposta rápida, ou seja, talvez você possa ser atendido, vai satisfazer a necessidade, né? Inclusive, como foi pedido às vezes. Porém, o verdadeiro contato com a fonte do ser será experimentado somente quando você estiver purificado suficientemente a sua consciência. Então, purificado suficientemente a sua consciência do quê? Do impulso grosseiro do tal do ego, que você estava falando aí agora, do ego humano. Então, a gente precisa, né, tá purificando tudo isso para ficar livre cada vez mais do nosso ego. E quando tiver passado algum tempo meditando e estendendo regularmente a sua consciência de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte. Então, essa meditação, que é de 2 minutos, né, que a ideia é se estender essa meditação para que a gente possa fazer realmente essa sintonia com a fonte do ser, com a fonte divina. E aí a gente vai buscar a conexão, a renovação. E ele diz aqui o repouso do espírito. Então, olha o nosso caminho, né? Que nós precisamos fazer é chegar nesse repouso do espírito através da meditação. Então, eu achei muito bacana essa parte, né? Que é realmente a gente começar a não pedir suplicantemente, como ele diz aqui, né? Suplicando, mas estabelecer uma sintonia, um contato com a fonte divina. Sim, aproveitando, né, isso que você falou, como eu e Mary, a gente estava falando do pecado, e quando você fala aí que tem a questão de a gente entrar em contato com a nossa essência divina para conseguir controlar os impulsos egoístas do ego, resolver o problema do pecado, que não é culpa nem pecado, é só a gente saber o caminho. Agora, Jesus está mostrando o caminho, porque logo no início ele fala que as cartas são para que você se torne mestre de si mesmo. Ele fala: olha, eu não quero ser sua muleta, eu vou ajudar você a ser mestre de si mesmo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu sou o caminho, né? Então, ele quer que a gente seja independente nessa caminhada, que a gente chegue, e a meditação é exatamente essa consciência divina, que a gente tomar consciência dela em nós, e que esses impulsos egoístas vão sendo controlados, né? Porque o ego é importante. E aí a gente entende que, então, eu não falo mais reforma íntima, nem falo pecado, nem falo culpa porque eu errei, nem, não, eu só preciso ficar atenta ao meus impulsos egoístas do meu ego. Mas eu tenho um caminho. Vou meditar, vou me silenciar, vou me conectar. Por quê? Porque agora eu sei que está tudo comigo. A essência divina está comigo.
Quando ele fala das células, que ele foi diminuindo, né? A célula é formada de quê? Ah, de moléculas. Moléculas são formadas de quê? De átomos. Os átomos são formados de quê? De prótons, elétrons. E eles são formados de quê? Aí vai de partículas menores, porque quando se descobriu a bomba atômica, se diminuiu assim, quebrou os átomos. Ah, então tem mais coisa aí. Aí mais quebrando, menos, mais ainda, mais ainda, mais ainda, você chegou no vácuo quântico, que é de onde tudo vem. Então está em nós todo o processo divino de criação. Somos ele, infinitamente lá, na origem de tudo, de todos os seres e de tudo no universo. Nossa, então quer dizer que eu sou uma partícula divina se expressando no mundo de forma individual, única. Então não tem problema comigo, não. É porque eu estou aqui no planeta Terra, na terceira dimensão. Eu precisei de uma individualidade. É o ego. Ah, o ego. Então quer dizer que se eu controlar os impulsos do ego através da minha consciência divina, eu entro num estado de paz. Eu consigo me iluminar. Gente, então eu penso que esse é um ponto-chave que Jesus trouxe. Desmistifica tudo nas religiões e coloca a gente no controle da nossa vida, com autorresponsabilidade e dedicação, porque você falou assim, né? Meditar, dá um tempo, e aumentando esse tempo. Ele aqui tem uma parte só de meditação nas cartas complementares. E ele fala: começa com 10 minutinhos por dia, o que você puder, vá aumentando na medida do possível. É assim. Pode ser que você não sinta nada, mas continua, persevera, que é esse contato que a gente precisa. E aí, assim, a gente vai seguindo, como ele fala, né? Ele só veio nos ajudar a ser mestres de nós mesmos. Agora, o que eu sinto, né, e vocês podem falar também, é que o grande obstáculo é toda uma cultura sobre as religiões e esses ensinamentos, que na hora que a gente lê a primeira vez, é difícil de aceitar. Ele fala até aqui de uma resistência do nosso mental, fala que a gente tem que ler mais de uma vez ou duas para poder entrar aquele parágrafo e orar antes, pedindo que aquelas palavras comecem a fazer entrar no nosso coração, porque a gente tem barreiras culturais ao longo da vida aí. Então, que a gente possa, né, que nem a gente está fazendo hoje, retomar partes do livro para recordar, para que a gente se fortaleça. E hoje a gente ia trazer essas três lembranças. Mas quem quiser acrescentar aqui nos comentários, fica à vontade, porque a gente não vai ter mais coisa nova além do que foi dito hoje. Como é que você tá, Geise? Se puder falar, tá tudo bem? Começando agora. Mais alguém quiser comentar? O que que sentiu? Quer acrescentar? Ô, Cris, então, para mim, né, que venho de uma religião, né, fui doutrinada, né, numa igreja adventista, eu sempre tive essa ideia de Jesus Cristo, né, que ele não foi esse ser tão espiritualizado a princípio, porque ele foi se moldando ao longo do tempo. Então, esse embate sempre na igreja pregava que o Messias, Jesus, ele veio, né, como Salvador, mas até ele se encontrar nessa identidade, ele precisou se redescobrir, né, a essência. E por mais incrível que pareça, quando eu nunca nem ouvi falar nas cartas de Cristo, mas eu já tinha essa percepção em mim. É estranho porque nada foi novidade, porque no meu íntimo eu sempre idealizei um Jesus com falhas, né, que ao longo da vida ele foi
se moldando, se corrigindo. Uma que ele veio como um ser humano, né? E cheio de falhas. Ele não veio como um divino criador e nada disso, não. Ele veio em carne e osso. E aí, essa é a minha percepção. E quando veio as cartas de Cristo para mim, veio como de uma forma assim familiar, digamos assim. Não teve nada de muito incrível que eu escutei, que já no meu íntimo eu já não soubesse. É até engraçado. Ai, que bom, né? Então significa Que que a bom, leitura né? para você vai ser mais leve, E vai ser mais agradável. a questão do pecado, eu também sempre tive isso. Eu acho que o pecado lógico, tudo que você faz em excesso, tudo que você faz de uma certa forma para prejudicar ou para você vai colher lá na frente, né? Eu tô bem entusiasmada com isso tudo e eu acho que faltava esse clima aí para eu poder entrar mesmo aí de cabeça. Tá bom, que ótimo. Mais alguém quer comentar antes da gente encerrar por hoje? Quando fala em repouso Eu, no... Ah, sim, vou dar a oi? palavra para Vera e Hilda, né? Quem Uhum. vai falar? Deixa a Hilda, Vera, daqui a pouquinho eu passo para você. Continua aí, Tá Hilda. bom. Não, quando fala em repouso no espírito, para mim também não é novidade, mas porque eu já passei por experiências assim, né? Então eu penso assim, que eu penso assim, se todas as pessoas soubessem que não precisa ficar usando entorpecentes, substâncias psicoativas para para chegar a um nível mais elevado de consciência, que basta ela ter o Espírito Santo e a gente que leva a gente, entendeu? Eu não sei como te explicar isso, mas é isso que acontece. As pessoas precisam se preparar, precisam conhecer, precisam se entregar mais, precisam. É, é isso, fazer o que a gente está fazendo, né? Estudar e, enfim. Uhum. Eu, eu sou muito fã de Jesus Cristo, mas eu sou também, né? Então, Você também é da fonte. eu também sou da fonte. É isso. Tá bom, vou abrir para Vera Lúcia, então. Então, gente, eu acompanhei pouco, né, as cartas de Cristo. É, mas falando um pouquinho da religião, eu venho assim de muitas religiões. Então, por exemplo, a minha tia era evangélica, a minha mãe gostava da Umbanda. Então, sempre uma mistura, né? Mas algo que eu sempre ouvi e que eu sempre trouxe comigo é a minha mãe dizendo: é, Jesus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, isso sempre ficou muito forte em mim, ou seja, então eu sempre entendi que assim, eu tinha uma ajuda, mas eu tinha que fazer, né? Então, eu tinha que buscar. Aquela frase também muito comum, que semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu entendi que o que você faz, você colhe. Não tem outra maneira, né? De você É. plantar uma coisa e colher outra. Não tem, não existe. Então, eu venho muito disso, e de muitas religiões. Meu pai era do budismo, enfim, mas isso muito presente. Mas, as poucas vezes que eu acompanhei, né, essa reunião de vocês, a questão da meditação me chamou bastante atenção, porque era algo assim que eu entendia, né, que é bom, mas assim, eu acho que eu nunca olhei muito para isso com esse olhar, né, de você parar e ter essa consciência, ou seja, a meditação para que você olhe para dentro, né, de você mesmo, né? Eu acho que
essa questão de você parar, conseguir parar e se olhar, né? Independente ali do que está em sua volta, dos olhares, como as pessoas pensam, de julgamento, enfim, é você parar e, e olhar para dentro de você e ter essa consciência de que você está aqui para você aprender a fazer o melhor que você pode, aquilo que você consegue fazer naquele momento, né? Sem culpa de dizer que eu fiz aquilo que eu dou conta no momento, né? Mas que a gente está sempre buscando, sempre aprendendo, sempre num processo ali de aprendizado, de evolução, seja com nessas reuniões, a Carta de Cristo e tantas outras que a gente tem a oportunidade ali de estar se conectando, de estar aprendendo, né? Uhum. Eu acho que é isso. Até o comentário assim que eu entrei, desculpa os nomes, eu ainda não decorei, mas você estava falando de uma terapia e eu achei muito interessante que é realmente a terapia que a gente estuda, né? De você chegar até a raiz, né? Do problema, os traumas, enfim, da infância, a gente vem trazendo aquilo, né? E vai trabalhando, ressignificando pequenos traumas. Isso tudo eu acho que faz parte, independente de religião, de terapia, mas eu acho que faz parte de um aprendizado, faz parte da gente ter um olhar, né, para tudo isso e ver o que é mais significativo para a gente, ver o que é aquilo que a gente entende, que a gente gosta, né, e que se adapta, independente do que seja, que terapia, que religião, né? Eu acho que é um pouco isso. Obrigado, Vera. Fugir Bem, um pouco ali, fugir um pouco ali do contexto. mas você entrou bem no que a gente aprendeu com Jesus, né? A meditação liberta. Liberta porque a gente entra em contato com a fonte. No silêncio do não pensar, se a gente conseguir manter um ritmo, e lógico que o pensamento vem, mas se você consegue aquele esforçozinho de não pensar, que nesses 2 minutos aqui, pensamentos me vêm, mas eu falei, volta aqui, que agora é o momento de não pensar. E aí é isso que importa, a gente começar a entender que dentro de nós existe uma consciência divina que nos faz estar aqui e que a gente pode fazer essa conexão. Já é a hora. Tem que meditar, ficar em silêncio mesmo. Poxa, mais alguém para a gente encerrar os comentários do nosso momento de hoje? Vai falar, Verônica? Não, hoje eu já. Tá tudo bem. Hoje para mim tá bom, tá tudo bem. Tá. Então, a semana que vem, a gente volta a trazer mais alguns trechos para ir ajudando a pincelar mais antes da gente prosseguir. E aí a gente vai sentindo. Se a gente faz mais uma vez, outra vez, vamos sentindo. Que hoje eu vi que a gente ficou em pontos importantes, mas pode ser que tenha mais. Então vamos deixar vocês pensando e a semana que vem a gente faz mais um pouquinho. Tá bom? Então eu agradeço. A gente se vê a semana que vem com mais esse dia de estudos das cartas de Cristo. Um abraço.